A guerra na Ucrânia vai caminhando para o terceiro ano e não há sinal de qualquer trégua de uma das partes ou plano de paz em discussão no momento. A esperança pela paz recaiu sobre os ombros do presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, mas também há um medo assombrando os ucranianos e os europeus com o retorno de Trump. Se o presidente eleito Donald Trump cortar a cooperação militar dos Estados Unidos com a Europa, seus aliados da OTAN perderão uma capacidade essencial para resistir à agressão da Rússia. A Europa depende muito dos Estados Unidos para o uso de aeronaves e armamentos para atingir sistemas de defesa aérea, o que é conhecido como supressão de defesas aéreas inimigas, ou SEAD. Se um exército não consegue executar uma missão crítica, suas aeronaves ficam prejudicadas e vulneráveis, incapazes de atacar ou proteger, deixando suas forças terrestres muito mais expostas e menos eficazes. Uma das coisas mais cruciais que falta à Europa é um sistema de supressão de defesas aéreas complexas e funcionais. Um sistema que possui um papel crucial. Essa supressão das defesas aéreas inimigas, também conhecida nos Estados Unidos pela sigla SEAD ou Wild Weasel, são ações militares para suprimir as defesas aéreas inimigas baseadas em superfície, ou seja, terrestre, incluindo não apenas mísseis terra-ar e artilharia antiaérea, mas também sistemas interrelacionados, como radares de alerta precoce e funções de comando, controle e comunicação, ao mesmo tempo em que marcam outros alvos a serem destruídos por um ataque aéreo. Existem poucas plataformas SEAD dedicadas dentro da Europa. As aeronaves, por exemplo, Tornado da Alemanha e da Itália, carregam a munição anti-radiação, como ao míssil AGM-88 HARM, contra radares de mira, e são ainda aeronaves equipadas com o necessário sistema de localização de emissores, mas esses devem ser aposentados neste ano de 2025. Outros parceiros da OTAN operam F-16, que podem ter uma função SEAD, mas apenas o Fight Falcon, ou F-16, da Força Aérea Americana, são equipados com o sistema de mira anti-radiação para aprimorar o sistema SEAD. Os aliados dos Estados Unidos na Europa estão cada vez mais buscando substituir aeronaves mais antigas por F-35, mas apenas alguns estão adquirindo mísseis AGM-88 anti-radiação, aqueles que atacam sistemas de radares. Esses mísseis são altamente capazes para missões SEAD e foram entregues à Força Aérea Ucraniana para esse propósito, mas menos para missões de destruição de defesas aéreas inimigas. O F-35 foi projetado especialmente para operar contra sistemas terra-ar modernos, tanto em ataques penetrantes quanto em funções de supressão SEAD ou de destruição, também conhecido como DED. A furtividade avançada de caças de quinta geração, como os F-35, permite a guerra eletrônica e o conjunto de sensores ativos e passivos para detectar sistemas de mísseis terra-ar inimigos. Apesar dessas capacidades impressionantes, simplesmente colocar o F-35 em campo não é suficiente como resposta ao problema de defesa aérea e de ataque da OTAN em toda a Europa. Essa situação deixou a Europa altamente dependente dos Estados Unidos, o que não é o ideal em meio a questões sobre a confiabilidade dos Estados Unidos e porque a guerra da Rússia na Ucrânia mostrou quão importante é derrotar as baterias de defesa aérea inimigas em conflitos modernos. Na Ucrânia, nenhum dos lados conseguiu conduzir operações de supressão SEAD de forma bem-sucedida, deixando ambas as forças aéreas extremamente prejudicadas e forçando as unidades terrestres a batalhas intensas com muitas baixas. Diante da guerra no leste europeu, parece que a Ucrânia serviu de laboratório de experimento e trouxe muitas lições para a OTAN. Apoie o meu trabalho comprando as camisetas e acessórios da loja oficial do canal, umapenca.com/área militar. Isso vai ajudar diretamente na continuidade do meu trabalho, em trazer mais informações para vocês. Uma lição importante da guerra na Ucrânia foi que as forças aéreas devem ser capazes de encontrar, suprimir e destruir mísseis terra-ar móveis para alcançar superioridade aérea,
até mesmo contra oponentes estatais muito bem equipados. Nenhuma outra força aérea ocidental, exceto a dos Estados Unidos, tem capacidades SEAD significativas. Todas as outras forças da OTAN têm ativos de penetração limitados, estoques de munições e experiências em operar grandes pacotes de ataques mistos. A grande maioria das aeronaves de operações de supressão SEAD, em caso de agressão, seria fornecida pelos Estados Unidos, principalmente se tratando dos mais bem conceituais e caros aviões furtivos, incluindo bombardeiros de penetração necessários para localizar e destruir as defesas aéreas russas. E as aeronaves dos Estados Unidos têm capacidades de inteligência que a OTAN teria grande dificuldade em substituir. Sem melhores capacidades de SEAD ou apoio dos Estados Unidos, a OTAN teria dificuldade em ser eficaz em uma grande agressão russa. Em poucas palavras, a Europa não possui capacidades para vencer ou se manter em conflito contra a Rússia, mesmo Moscou em dificuldades econômicas e com gastos bélicos exorbitantes na Ucrânia. Especialistas em guerra do Centro de Estudos Estratégicos Internacionais dos Estados Unidos escreveram em abril de 2023 que a OTAN agora depende totalmente dos Estados Unidos para as capacidades de SEAD. Um exemplo importante foi a campanha aérea em larga escala da OTAN sobre a Líbia lá em 2011, onde os Estados Unidos forneceram quase todas as capacidades de supressão aérea SEAD da aliança, apesar de terem planejado desempenhar apenas um papel de apoio naquela situação. Com Donald Trump no poder, surgirão dúvidas da fidelidade do apoio americano, já que o Laranjão tem sido um forte crítico da OTAN e em seu primeiro mandato ameaçou se retirar da aliança militar se outras nações não gastassem mais em sua defesa. Vale lembrar que essas ameaças tiveram um efeito muito positivo sobre a aliança. Isso permitiu que a maioria dos membros aumentassem o seu investimento em defesa e outros ultrapassando a margem de 2% do PIB em defesa. No entanto, consertar esses déficits de sistema SEAD da Europa levará muito tempo, durante o qual ela estará mais vulnerável a ataques. Mas a Rússia também demonstrou incapacidade de usar efetivamente seus próprios ativos, uma falha que pode, em última análise, ajudar a própria Europa. Convido cada um de vocês a entrarem no meu novo canal Analytics, também dedicado a assuntos de geopolítica e defesa. Porém, ele não foi restringido pelo YouTube, como aconteceu com a área militar. Então me dê um apoio, se inscreva e ative as notificações.